Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A regulamentação do canabidiol para uso terapêutico no Brasil está em discussão na Câmara, mas ainda não tem consenso. O canabidiol é uma das principais substâncias da folha cannabis sativa, a planta da maconha. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, retirou o canabidiol da lista de substâncias proibidas e autorizou a importação excepcional de uma lista restrita de medicamentos feitos com a substância. O uso medicinal da cannabis é o tema desta edição do Palavra Aberta, com o deputado Chico D'Angelo, do PDT do Rio de Janeiro. Eu sou Regina Assunção e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Chico D'Angelo. Obrigado. Bom, deputado, a Câmara vai ter uma comissão especial para tratar desse uso da cannabis, o uso medicinal da cannabis. O senhor foi indicado também para participar dessa comissão. Eu queria que você falasse para a gente o que está previsto para ser discutido aqui, como é que está a recepção, já tem algum projeto sobre isso? Então, teve uma audiência pública recentemente na Comissão de Seguridade Social para debater o tema e o presidente da Casa, Rodrigo Maia, criou essa comissão especial que deve, em breve, ser instalada. Falta escolher presidente, relator, enfim, mas os membros estão sendo indicados para debater o uso medicinal da cannabis, que é um tema que está muito em voga no Brasil, enfim, sendo muito debatido no mundo acadêmico, na sociedade civil, enfim, de uma maneira geral, e nas pessoas que necessitam da cannabis, né? Então é uma comissão especial que vai, de certa forma, trabalhar o tema e tentar regulamentar essa discussão que envolve preconceito, que envolve muita resistência de alguns setores que confundem a questão, sob o ponto de vista da saúde pública, com a questão do uso recreativo da cannabis. E acho que essa comissão especial, se ela tiver uma participação importante do conjunto dos deputados aqui da Casa, ela poderá apresentar uma proposta bastante objetiva à luz do que o mundo, de uma maneira geral, trabalha o tema, né? Eu queria saber a posição do partido, já que a gente vê resistência, por exemplo, do próprio ministro da Cidadania, que ele é contra, declarado contra. O próprio Conselho Federal de Medicina também tem algumas resistências a esse uso. O partido vai apoiar? Então, essa é uma discussão que perpassa as questões partidárias, porque é uma questão que tem a ver muito com a questão técnica. Acho até que o ministro Osmar Terra, que não é o ministro da Saúde, acho que quem deveria estar mais envolvido com esse tema é o ministro Mandetta, que é o ministro da Saúde, porque esse objetivamente é um tema ligado à questão da saúde, né? Assim é no mundo todo, assim é nos Estados Unidos, assim é em Israel, assim é na Holanda, na Suíça, aqui do lado na Argentina e no Uruguai, onde a produção da cannabis com uso medicinal é regulamentado, né? Hoje, para você ter uma ideia, praticamente em torno de 2 milhões de pessoas que têm epilepsia no Brasil. Dessas 2 milhões, 600 mil caracterizam um quadro de epilepsia de resistência à medicação tradicional, não respondem à medicação tradicional que é usada. E respondem, uma parcela grande delas, dizem que em torno de 90% até, ao uso da cannabis medicinal. Por isso que várias associações de pacientes portadores de epilepsia resistente ao uso de medicamentos tradicionais se organizaram no Brasil todo. Hoje há mais de 8 mil pessoas que fazem uso da medicação usando recursos judiciais. Quer dizer, então é muito importante que seja regulamentada essa discussão. Eu até, de certa forma, estranho a posição do ministro Osmar Terra, porque é uma discussão eminentemente técnica. Se precisa de mais pesquisa, de mais dados sobre o ponto de vista dos benefícios e as coisas não benéficas do uso da cannabis, elas precisam ser discutidas à luz da ciência e não à luz de preconceito
e à luz de resistências sem uma explicação concreta científica. O senhor que está acompanhando, seria até bom você esclarecer, porque várias doenças, né, não só a epilepsia, também podem ser beneficiadas com o uso da cannabis, não é isso? Então, há relatos de, além da epilepsia, que é uma doença que objetivamente tem um benefício muito grande, inclusive há a portaria do Conselho Federal de Medicina em coisa específica em relação ao canabidiol, em relação a crianças que fazem uso, que necessitam e que já passaram por todas as medicações tradicionais sem resposta e que tiveram resposta, o Conselho Federal, nesses casos específicos, até considerou a possibilidade do uso. São várias os temas as doenças que podem causar benefícios o uso do canabidiol. Esclerose múltipla é uma doença que vários relatos e várias associações de pessoas que fazem uso e objetivamente têm benefício. Autismo, doença de Parkinson, relatos de Alzheimer, de que pessoas que têm o mal de Alzheimer têm um benefício muito concreto com cannabis. E há dois produtos, o canabidiol, que é o CBD, e o THC, que é o tetraidrocannadiol, que é a substância que, de certa forma, tem um efeito mais psicoativo. Essas pessoas que estão fazendo uso, e a Anvisa está com receita médica. Há médicos no Brasil que estão fazendo a receita. Neurologistas, neurocientistas, que acompanham pacientes, crianças, por exemplo, com Zika, que hoje tem uma lesão neurológica importante, grave. Causa a microcefalia, né? Que causa a microcefalia. Há relatos assim, emocionantes de crianças de 2 anos, 1 ano, pessoas que tiveram experiências dramáticas de convulsões e que o uso da cannabis reduziu assim, praticamente totalmente as convulsões. Então, é muito necessário, num momento como esse, não fazer uso as pessoas primeiro têm que debater o tema, estudar, não tomar posições sem conhecer e sem conviver, porque essa questão, há pessoas com visões de mundo e ideológicas extremamente conservadoras, mas que tiveram uma experiência familiar com o uso, inclusive parlamentares aqui da casa, né? E que dizem assim, não, eu sou testemunho que o meu sobrinho, o meu filho, o meu neto, fez uso e teve uma resposta fantástica, mudei de opinião. Então, é muito importante por isso é que eu acho que o ministro Osmar Terra, que é médico, inclusive, está com uma visão equivocada. Talvez ele queira agradar alguns setores mais conservadores da sociedade, mal sabendo ele que há nesses segmentos da sociedade pessoas que tiveram uma experiência positiva em relação ao uso da cannabis e que até estão defendendo a legalização sob o ponto de vista do uso medicinal. Ninguém está discutindo o uso recreativo, essa que é a questão. Inclusive tem a abertura para importação, que está sendo discutida pela Anvisa. Isso não encareceria muito o tratamento? Então, a Anvisa fez uma consulta pública que está em debate, os técnicos estão avaliando a discussão que teve um dia inteiro. Há um debate entre a Anvisa, o conjunto da sociedade, enfim. E o que se sabe é o seguinte, as pessoas que hoje fazem uso e têm boa resposta estão usando medicamentos importados, que ficam em torno aí de R$ 2.500, importando dos Estados Unidos, da Alemanha, enfim, dos países que trabalham esse tema sob o ponto de vista do que pode, do ponto de vista médico. Se essa questão for resolvida aqui no Brasil, um país com a nossa desigualdade, com problemas que nós temos, esse medicamento cai, o preço dele de uma maneira absurda, porque as pessoas podem... Aliás, a produção que a Anvisa está se propondo é de uma rigidez de tal ordem que algumas pessoas estão questionando até como é que vai se poder produzir, porque praticamente, por exemplo, a associação de pacientes portadores de determinada patologia vão poder ter a sua cooperativa que produz o medicamento. Mas as exigências são de tal ordem que quase inviabilizam que essas pessoas possam produzir a cannabis de uma maneira segura. Tá certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigado. Eu conversei sobre o uso da cannabis sativa para fins medicinais com o deputado Chico D'Angelo, do PDT do Rio de Janeiro. Assista esta e outras edições em nosso site
câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.